A gente hoje vai dar continuidade, né, às nossas... Aí ele já botou para gravar. As nossas atividades semanais. E antes da gente começar, eu queria dar bom dia a todos, né, dizer que eu me solidarizo com todos vocês por esse momento que a gente está passando, que é um momento bastante difícil. Né? Não sei como é que está a situação de vocês na família, mas eu acho que a única coisa que a gente não pode perder nesse momento é a esperança. A esperança que venham dias melhores, que isso tudo realmente um dia passe e que esse tratamento ele venha o mais rápido possível para a gente voltar à vida como era antes, né? Que hoje em dia está tudo muito diferente. Então, quero deixar aqui minha solidariedade, né? Meu companheirismo, porque eu me coloco junto com vocês aí nesse momento difícil que a gente está vivendo, tá? Eu estava, antes da gente, da maioria que está presente, eu conversava com alguns, que o nosso departamento, ele está desenvolvendo algumas atividades nesse período de quarentena. Então, não sou só eu que estou fazendo essas atividades com vocês semanais. A medicina e a psicologia também está fazendo, né? As duas disciplinas, os dois cursos, né, também que estão agregados juntos à enfermagem, para a gente desenvolver alguma atividade nesse período aí de isolamento social. Então, as aulas da medicina, aulas, né, que não são aulas, na verdade, todas as atividades que a gente faz aqui não são obrigatórias, são atividades voluntárias. Então, quem tiver disponibilidade de horário, quem tiver interesse, né, pode entrar nas salas da medicina, na sala da enfermagem e na minha, né, obviamente. O ID de entrada é o mesmo que vocês usaram para entrar aqui hoje, né? Aquele 434, o resto eu não me lembro, 8598, eu só lembro do início e do final, acho que é 434, 597, 8598, eu não sei. Mas esse ID é o mesmo para todas as salas. As atividades da medicina, elas acontecem às segundas e quintas, às 2h30 da tarde. A nossa, às 9 horas da manhã, a psicologia acontece terça e quinta, às 18 horas. A da psicologia, o Diogo até começou a dar algumas coisas de conteúdo programático mesmo, mas não que valha como substituição de aula presencial, ele só iniciou o conteúdo e depois vai repetir quando as aulas retornarem. E, excepcionalmente, essa semana, e talvez na próxima, na sexta-feira, amanhã, às 18 horas, a gente vai ter uma aula sobre vinhos, né, lá para o pessoal da medicina. Então, o professor Sampaio vai falar sobre vinho, né, a parte do cultivo da uva, da produção do vinho, quais são os fatores que vão interferir na qualidade de um vinho melhor, com maior preservação dos antioxidantes presentes lá na uva. E na outra semana, eu e Diogo vamos falar um pouquinho dos trabalhos que a gente desenvolve lá no laboratório com o resveratrol e outros antioxidantes também presentes na uva. Tá? Hoje, por acaso eu lembro da atividade, né, às 2h30, o professor falou sobre saúde do homem, né, que eu acho que é um tema que interessa para todo mundo, embora alguns aqui não tenham visto ainda nada de sistema genital, isso não vai interferir muito no conhecimento, né? Vai ser uma aula geral que ele falaria bastante interessante. Como que a gente fica sabendo dessas atividades? Toda semana, na segunda-feira de manhã, eu solto para vocês, né, no e-mail, as atividades que a gente vai ter naquela determinada semana. E aí vocês conseguem se programar, adequar a agenda aí de vocês, tá? Ele coloca algumas regras na sala, que eu acho que pode valer até para a gente também, eu acho que a gente já está até fazendo isso, né? Que quando o palestrante ele está com a palavra, né, enquanto ele está expondo o tempo dele, todos os outros ficam com a câmera desligada e com o microfone desligado também. E as perguntas são direcionadas para uma pessoa só da sala, né? E no final, essa pessoa começa a falar as perguntas e ele vai responder a todos que estão presentes na sala de uma forma geral. Tá? O que a gente está fazendo aqui? A pessoa que está falando, fica todo mundo com o microfone desligado, eu acho que a grande maioria também desliga a câmera, e a gente faz o nosso chat, mas não necessariamente mandando para uma pessoa específica, pode mandar para todo mundo, que todo mundo tem acesso à pergunta que está sendo feita.
tá bem? Então, uma vez dito isso, né, eu vou passar a palavra para a Rafaela, como a gente faz das outras vezes. Então, a Rafaela ela vai apresentar um artigo que a gente selecionou, né, falando da interferência do vírus com o sistema cardiovascular. Ela vai abordar um pouquinho mais aí sobre o coração, né, falar um pouquinho, muito en passant, da anatomia cardíaca, para a gente poder entender como que algumas coisas podem funcionar quando uma pessoa se infecta por esse vírus. E depois a gente entra na nossa discussão rotineira que a gente faz toda semana, tá bem? E aí, conforme forem surgindo as dúvidas, pode ir colocando aqui no chat, que depois no final a gente vai responder, tá? Então, pode falar aí, Rafaela, com a palavra. Bom dia, gente. Como alguns sabem, eu sou a Rafaela Lugão, eu sou monitora de anatomia. E hoje a gente vai falar um pouco da relação da Covid-19 com o nosso sistema cardiovascular, uma visão anatômica, mas também abrangendo um pouco mais da fisiopatologia dessa doença. Calma aí que eu vou compartilhar aqui a tela. Bianca, o Diogo tem que me liberar para compartilhar a tela. Ainda não habilitou. Será que ele está ouvindo? Ainda não habilitou. A tua apresentação vai ser aquela que você me enviou? Aham. A última. Então, deixa eu resgatar ela aqui, que eu compartilho para... Ah, não, mas aí você não vai passar, né? Ó, ele falou que tá liberado. Tá. Tá liberado. Aqui tá dizendo que ainda não. Isso. Eu não bloqueei isso, não. Deixa eu atualizar. O que está aparecendo aí? Que o host desabilitou que os participantes compartilhem em tela. Caramba, fiz sem querer isso em algum momento. Porque aqui para mim está dizendo que pode, só não pode mais de um ao mesmo tempo. Deixa eu tentar de novo. Mesma coisa. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vou botar você de co-host. E agora? Agora foi. Eu tenho que ver depois isso na configuração. Devo ter feito sem querer em algum momento lá. Abriu aí? Abriu, só não está Abriu, no modo apresentação. Vou colocar. Oi? Foi. Valeu, Diogo. Obrigada. Deixa eu só diminuir aqui. Pronto. Então, gente, a infecção pelo novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, produz uma síndrome clínica conhecida como Covid-19. Quando grave, o Covid-19 é uma doença sistêmica que se caracteriza por uma hiperinflamação, tempestade de citocinas, que a gente chama de hipercitocinemia, e elevação de biomarcadores de lesão cardíaca. Baseado quase que exclusivamente nos dados da China, esse artigo ele se baseou mais nos pacientes lá de Wuhan, onde começou a pandemia. A lesão cardíaca é uma característica proeminente da COVID e ocorre em cerca de 20 a 30% dos pacientes hospitalizados e contribuiu para 40% das mortes, ou seja, 4 em cada 10 pacientes hospitalizados pela COVID-19 teve lesão cardíaca como um fator prognóstico da morte. Ou seja, já é notório de que há envolvimento cardíaco na COVID-19 e que isso torna a doença muito mais grave, né? Deixa eu passar aqui. A progressão aguda da COVID pode ser dividida em 3 fases distintas.
E o entendimento de cada fase é crucial para a gente entender qual a relação dela com o nosso sistema cardiovascular. Uma fase inicial da infecção, que é quando o vírus se infiltra no parênquima pulmonar e começa a se proliferar. Essa fase é caracterizada por sintomas brandos, né? E o marco inicial da nossa resposta inata, da nossa imunidade, que é a febre. O paciente tem febre, tem tosse, tem um certo desconforto torácico, mal-estar, dor no corpo, tudo característico de uma gripe comum. E a maioria dos pacientes sequer terão sintomas, mas quando eles têm sintomas, graças a Deus, a maioria tem apenas o estágio 1 da Covid. Só que a gente sabe que alguns pacientes progridem para a segunda fase, que é a fase pulmonar, que já é quando essa infiltração viral começa a levar a danos teciduais colaterais, devido a essa inflamação que o vírus causa lá no parênquima pulmonar. E essa segunda fase, fase pulmonar, é caracterizada por uma imagem anormal do tórax no raio-x ou na tomografia, já evidenciando essas várias lesões no pulmão. E o principal sintoma dessa fase é a falta de ar, muita falta de ar. O paciente não consegue respirar porque ele não tem alvéolos pulmonares suficientes funcionais nesse pulmão por conta da lesão pelo vírus, né? E já é uma fase bem mais grave e que o paciente já precisa ir para o hospital e ficar no oxigênio. Porém, alguns pacientes, principalmente os que já estão internados, evoluem para uma fase super grave do Covid-19, que é a fase de hiperinflamação, quando o sistema imunológico, ainda que haja diminuição da carga viral, começa a amplificar a resposta imunológica e, literalmente, fazer com que aconteça no organismo uma tempestade de citocinas, que é a hipercitocinemia, que é a elevação de vários biomarcadores de inflamação, entre eles várias classes de interleucinas, o TNF-alfa, o interferon gama, começam a elevar no sangue do paciente, e isso leva a uma hiperinflamação sistêmica que pode acometer vários órgãos, não só o pulmão, que é onde começa a doença, né? E isso acaba cometendo também o sistema cardiovascular. Por isso que foi comprovado nesse artigo que grande parte dos pacientes que chegaram a essa terceira fase de hiperinflamação evoluíram para aumento da concentração de biomarcadores de lesão cardíaca no sangue. Ou seja, quando o paciente tem a hiperinflamação, consequentemente, ele acaba aumentando o nível de biomarcadores de lesão cardíaca, que indicam que o coração está sendo lesado por essa hiperinflamação sistêmica. Eu já falei aqui um pouquinho, mas onde a gente vê a relação dessa síndrome clínica com o sistema cardiovascular? Para isso, a gente vai entender um pouco mais de como funciona e como é constituído esse sistema. Vamos lá. Quais são as funções do sistema cardiovascular? Basicamente, promover o bombeamento e a circulação de sangue para todo o corpo, promover o transporte de gases e nutrientes para todos os tecidos corporais, transporte de resíduos metabólicos para serem eliminados, regulação da temperatura corporal e a defesa imunológica através do sangue. Esse sistema é composto pelo coração, que é a bomba propulsora, os vasos linfáticos, que a Bianca vai explicar isso melhor quando o pessoal do segundo período for ter aula de sistema linfático, os vasos sanguíneos, que são as vias no qual o sangue, que é o meio, né, passa através dessa bomba propulsora, e os vasos sanguíneos são divididos em artérias, veias e capilares. Qual é a localização anatômica do coração? Não sei se vocês estão vendo a imagem, que eu acho que o vídeo fica em cima. Deixa eu tirar. O coração se localiza no mediastino médio, sendo que mediastino é o espaço central do tórax, delimitado lateralmente pelos pulmões, anteriormente pelo osso externo e posteriormente pela coluna vertebral. O coração fica no mediastino médio, aqui junto com os grandes vasos, a traqueia com os brônquios e o esôfago aqui. O compartimento anterior do mediastino é onde fica o timo e o compartimento posterior onde fica a coluna vertebral mesmo. O coração está envolto pelo pericárdio.
Ele está em posição intermédia dos 2 pulmões, lá no mediastino, e ele se estende da terceira costela até o 5º espaço intercostal. E ele tem o formato de uma pirâmide invertida, de modo que a sua base é cranial, ou seja, ela é superior, ela está virada para cima, e o ápice é caudal, está virado para baixo e está voltado para o lado esquerdo. Por isso que algumas pessoas dizem que o coração está do lado esquerdo do peito, mas na verdade ele está no meio mesmo. Só que por o ápice ser inclinado para a esquerda, a impressão de que dá de coração do lado esquerdo. O pericárdio, que envolve o coração, gente, é um saco fibroceroso, que é composto externamente por uma membrana fibrosa e internamente por uma membrana serosa. Essa membrana serosa interna do pericárdio, ela é composta por 2 lâminas que são contínuas entre si, sendo que a lâmina que está aderida à membrana fibrosa do pericárdio é a membrana parietal, lâmina parietal. E a lâmina que está aderida à superfície cardíaca mesmo é a lâmina visceral, que também é chamada de epicárdio. E entre essas 2 lâminas existe um espaço, que é chamado de cavidade pericárdica, que é onde possui o líquido pericárdico, que é responsável por lubrificar essas 2 lâminas e não permitir que elas atritem durante os batimentos cardíacos, fazendo com que elas se deslizem livremente, deixando o coração bater à vontade. E o nosso sistema cardiovascular tem uma relação direta com o nosso sistema respiratório. Não somente relação anatômica, porque sabe que está perto um do outro, mas uma relação funcional e fisiológica. Porque o sistema respiratório tem como função captar o oxigênio pela nossa porção condutora, transportar ele até a nossa porção respiratória, realizar a hematose, né, que é a transformação do sangue rico em gás carbônico em sangue rico em oxigênio, e eliminar o gás carbônico da nossa circulação venosa. Sendo que, para que o sangue chegue lá no pulmão para ele fazer hematose, para ele ser oxigenado, ele precisa que o coração bombeie esse sangue para lá. E para que o sangue seja oxigenado, distribuído para todos os nossos sistemas, ele precisa passar pelo pulmão primeiro. Ou seja, são 2 sistemas totalmente interligados, que dependem um do outro. Um não vive sem o outro. Se o pulmão estiver funcionando mal, o coração também vai funcionar mal. E vice-versa. Ou seja, nisso a gente já consegue ver como é perigoso para o coração a infecção pelo novo coronavírus. Porque se ele vai lesar o pulmão, como a gente viu na fase pulmonar, se ele vai levar a várias lesões teciduais, consequentemente vai diminuir a saturação de oxigênio desse paciente, consequentemente o coração vai estar lesado. Mas isso vocês vão ver nos próximos slides. Aqui a gente consegue ver o pericárdio, como eu falei para vocês. Essa daqui é a camada fibrosa externa, que está totalmente aderida ao pericárdio parietal, a camada serosa, né? Que tem 2 lâminas. A impressão de que dá é de que são 3 camadas, mas são 2. Essas aqui configuram uma só. Só que elas estão separadas por essa cavidade pericárdica que tem o líquido pericárdico. E aqui é o epicárdio, também chamado de pericárdio visceral. Esse aqui é a camada contrátil do coração, a camada muscular, que é o miocárdio. E essa aqui é o endocárdio, que é a camada que reveste todas as câmaras cardíacas. E qual a relação desse miocárdio com a Covid-19? Então, nesse artigo há relatos de miocardite num subgrupo de pacientes críticos com admissão em UTI e mortalidade pelo novo coronavírus. Fizeram autópsia em alguns pacientes lá da China e viram que o paciente evoluiu para miocardite, que é uma inflamação no miocárdio, com regiões de necrose e morte celular, né? Só que os infiltrados que foram vistos nesses pacientes não foram infiltrados virais, foram infiltrados inflamatórios mesmo, linfocíticos e de macrófagos. Ou seja, ainda não há uma comprovação de que o vírus se infiltra lá no coração. Os acometimentos cardíacos vistos ainda são indiretos, ou seja, não há infiltração viral direta lá no miocárdio, no tecido cardíaco. Mas há miocardite ocasionada pelo Covid-19. E a teoria que eles falam aqui no artigo é que é devido à hiperinflamação sistêmica gerada nessa terceira fase do Covid. Mas vocês vão entender também nos próximos slides.
Bom, vamos para a anatomia cardíaca básica. Aqui a gente vê a face externo-costal do coração. O coração tem basicamente 4 faces. A face externo-costal, que é a vista anterior, que é o que a gente vê aqui. 2 faces pulmonares, direita e esquerda, são as faces laterais do coração. E uma face diafragmática, que é posterior. Falam que é posterior, mas na verdade ela é póstero-inferior. Porque o coração ele tá meio que inclinado assim, sabe? Quase que deitado. Aqui a gente vê os grandes vasos da base. Essa aqui é a aorta, a artéria aorta, a maior artéria do nosso corpo. Essa aqui é a aorta ascendente, que é quando ela começa a subir. Quando ela faz essa curva, ela é chamada de arco aórtico. E quando ela desce, ela é chamada de aorta descendente. A aorta, por sua vez, dá origem a outras 3 artérias. A artéria carótida comum esquerda, a artéria... Essa aqui é a subclávia, perdão, a artéria carótida comum esquerda, a artéria subclávia esquerda e o tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico dá origem a outras 2 artérias, que é a subclávia direita e a carótida comum direita. Aqui é o tronco pulmonar, que é o vaso que comunica o coração lá para o pulmão. Quando ele chega aqui nessa altura, ele se divide em artéria pulmonar direita, esquerda e direita. Cada uma vai para um pulmão levando sangue pobre em oxigênio lá para o pulmão para ele fazer hematose. Aqui a gente vê a artéria pulmonar direita, aqui a esquerda. Veia cava superior e veia cava inferior, que são responsáveis por levar o sangue pobre em oxigênio para o átrio direito, vindo de todo o corpo. Aqui são as veias pulmonares. Elas levam sangue rico em oxigênio vindo lá do pulmão, que acabou de fazer hematose, para o átrio esquerdo. Isso daqui é o ligamento arterial, que é o resquício, né, do canal arterial, que é um grande vaso que comunica a artéria, a aorta, ao tronco pulmonar, porque na vida intrauterina a gente não tem funcionamento do pulmão ainda, o bebê não respira dentro da barriga. Então ele não adquire o seu próprio oxigênio, o oxigênio vem pela circulação placentária. Então não tem por que esse sangue ser direcionado aos pulmões, porque o pulmão está funcionando. Então esse canal arterial serve para desviar esse sangue do tronco pulmonar lá direto para a artéria aorta, já que esse sangue já está com a concentração necessária de oxigênio para irrigar os outros tecidos corporais. Aqui é a aurícula direita e a aurícula esquerda. Aurículas são projeções dos átrios, são bolsas musculares que aumentam a capacidade do átrio em receber sangue e em bombear esse sangue. Aqui a gente não vê o átrio exatamente, mas sabe que ele está aqui debaixo. Aqui a gente vê o sulco interventricular anterior, que é como se fosse um afundamento. Na anatomia a gente fala sulco quando há um afundamento, que é a marca externa do septo interventricular, que está dentro do coração e divide os ventrículos em direito e esquerdo. Aqui é o sulco coronário, que é por onde passa a artéria coronária direita e algumas outras veias que drenam o coração. E aqui é o ápice do coração. Aqui a gente vê a maior parte do ventrículo direito e uma porção do ventrículo esquerdo. Aqui na vista diafragmática do coração, a gente vê aqui a aorta descendente, mas está cortada. As 2 artérias pulmonares, direita e esquerda, que vem do tronco pulmonar. E aqui a desembocadura das 4 veias pulmonares. Superior direita, superior esquerda e inferior esquerda, que desembocam aqui no átrio esquerdo. Aqui é o átrio direito, átrio esquerdo. Aqui é a desembocadura das veias cavas no átrio direito, seio coronário. Aqui é o sulco interventricular posterior, que é o afundamentozinho que marca o septo interventricular, que é interno, e que divide, né, os ventrículos em direito e esquerdo, o ápice do pulmão. E é isso, basicamente isso. Aqui é a anatomia cardíaca interna básica. O coração, gente, é um órgão oco, né, responsável por bombear o sangue. E ele é oco e dividido em 4 câmaras internas. 2 átrios superiormente, 2 ventrículos inferiormente.
Entre um átrio e o ventrículo, existe uma válvula, que a gente chama de válvula, aqui no caso do átrio ventrículo direito, é a válvula tricúspide, que é uma válvula atrioventricular, tá? Entre um átrio e o ventrículo. E entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, é a válvula bicúspide, também chamada de válvula mitral, tá, gente? Entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar e o tronco pulmonar, existe uma válvula arterial, também chamada de válvula pulmonar. E entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, existe outra válvula arterial chamada de válvula aórtica. Elas que controlam a entrada e saída de sangue de cada câmara. Aqui nessa imagem a gente consegue ver melhor. Essa aqui é a válvula mitral ou bicúspide, ela está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Essa é a válvula tricúspide, ela está entre o átrio direito e o ventrículo direito. Aqui é a válvula aórtica, aqui a gente pode ver os ossos coronários, que é onde vai começar as artérias coronárias, também vou explicar em outro slide, e a válvula pulmonar. As válvulas atrioventriculares estão presas no ventrículo por algumas estruturas, que a Bianca também vai explicar mais para frente na aula, mas só a termo de curiosidade, são as cordas tendinhas, estão presas aos músculos papilares lá dos ventrículos, mas vocês vão ver isso com a Bianca com mais detalhe. Agora vamos para alguns conceitos básicos para a gente entender o funcionamento desse sistema, para então a gente entender a relação desse sistema com a Covid-19. Ciclo cardíaco é o conjunto de eventos entre o início de um batimento cardíaco até o início do próximo batimento. Mais para frente eu coloquei cada evento desse detalhado com imagem, né? E esses eventos são a sístole e a diástole, né? Sístole é a contração da musculatura cardíaca. Toda vez que o coração está fazendo sístole, que ele está contraindo, ele está se esvaziando, essa câmara está se esvaziando. Então a gente fala que quando há sístole no coração, há o esvaziamento. E a diástole é o relaxamento dessa musculatura cardíaca. Toda vez que essa musculatura se relaxa, ela permite o seu enchimento de sangue, tá? Vasos sanguíneos são divididos em artérias, veias e capilares. Lembrando que as artérias e veias possuem 3 túnicas, elas, né? Diferente dos capilares. Túnica adventícia, que é a porção externa, né, desse vaso sanguíneo. Túnica média, que é composta principalmente por tecido muscular e tecido elástico, e é a túnica que mais se diferencia entre artérias e veias. E a túnica íntima, que também é chamada de endotélio, que é uma camada de tecido epitelial simples pavimentoso que permite a difusão passiva na sua parede, que é de extrema importância para a realização da hematose, né? Os capilares, gente, as artérias, é tudo que sai do coração. A gente tem uma ideia muito errada de achar que a artéria só carrega sangue arterial e veia carrega sangue venoso. Não é bem assim. Eu descobri isso com a Bianca na aula de anatomia, até então eu não sabia. A artéria é tudo que sai do coração. Todo vaso que sai do coração é chamado de artéria, independente do sangue que ele está transportando. Por exemplo, o tronco pulmonar é uma grande artéria que está saindo do coração e levando sangue pobre em oxigênio lá para o pulmão. Ou seja, é chamado de artéria, mas carrega sangue venoso, sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E as veias são tudo que chegam ao coração, independente do sangue que está carreando. Ou seja, as veias pulmonares, elas estão trazendo sangue rico em oxigênio dos pulmões. Porém, estão chegando ao coração, por isso são chamadas de veias, né? E as artérias, elas possuem a túnica média bem desenvolvida, que é a camada muscular e elástica, justamente porque o sangue que passa pelas artérias é um sangue com pressão. E para que esses vasos sejam capazes de suportar a pressão com que o sangue passa por elas, eles precisam de uma camada muscular bem desenvolvida e uma camada elástica também, para que elas possam aumentar de tamanho e voltar sem que haja o rompimento desse vaso. E as veias têm a túnica média pouco desenvolvida porque o sangue que passa pelas veias não é um sangue com pressão. E os capilares são os vasos responsáveis por realizar a microcirculação. Vocês também vão entender melhor quando a Bianca der essa aula, galera do segundo período.
Os capilares são compostos apenas por endotélio, eles não têm túnica adventícia nem túnica média. E os capilares são vasos que não são visíveis ao olho nu. Para vocês terem uma ideia, nos capilares só passa uma hemácia por vez, de tão fininho que é esse vaso. E são eles que realizam a microcirculação, que é a conexão entre um leito arterial e um leito venoso, que é responsável por irrigar e drenar os espaços intersticiais. Espaços intersticiais são os espaços entre as células de cada tecido do nosso corpo. É ali que realmente esse vaso sanguíneo, esse capilar, joga o oxigênio e os nutrientes para esse tecido e pega o gás carbônico e os resíduos metabólicos dessa respiração celular. O caminho percorrido pelo sangue, gente, é esse aqui. Vocês vão entender melhor quando eu falar do ciclo cardíaco e dos eventos, mas no geral o caminho é esse. O sangue vem de todo o corpo, obra em oxigênio pelas veias cavas superior e inferior e desemboca lá no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue desce para o ventrículo direito. Do ventrículo, esse sangue é encaminhado ao tronco pulmonar e às artérias pulmonares lá para os pulmões. Dos pulmões, esse sangue é direcionado para as veias pulmonares e desemboca lá no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, esse sangue desce para o ventrículo esquerdo, já rico em oxigênio. E do ventrículo esquerdo, esse sangue é ejetado com pressão lá para a artéria aorta, para ser direcionado, então, para todos os tecidos corporais, né? E depois esse ciclo se recomeça. Veias cava superior e inferior, átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar, pulmões, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria pulmonar, artéria aorta, perdão, e redistribuição para todo o corpo. E para que isso aconteça, existem 3 tipos de circulação. A pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar, a grande circulação, também chamada de circulação sistêmica, e a microcirculação, que é justamente para irrigar e drenar aqueles espaços intersticiais que eu falei. Gente, a pequena circulação ou circulação pulmonar é o trajeto sanguíneo que se inicia no ventrículo direito, vai até os pulmões pelas artérias pulmonares e é oxigenado no pulmão, realiza a hematose e retorna ao átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Ou seja, é o trajeto que vai coração, pulmão e retorna ao coração. Começa no ventrículo direito, vai para o pulmão e termina no átrio esquerdo. Essa é a circulação pulmonar, pequena circulação. Ela é chamada de pequena circulação justamente porque seu trajeto é curto. A grande circulação ou circulação sistêmica é o trajeto sanguíneo que se inicia no ventrículo esquerdo, é distribuído pela aorta para todos os tecidos corporais, todo o corpo, até a pontinha do dedo mindinho do pé, e depois retorna pelas veias cavas para o átrio direito, ou seja, começa no coração, vai para todo o corpo, é distribuído por todos os tecidos e retorna ao coração pelas veias cavas. Começa no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. Essa é a grande circulação ou circulação sistêmica. Mas qual seria a relação entre a COVID-19 e o sistema cardiovascular? Aqui a gente vai ver a relação dessa doença com a circulação pulmonar. Relembrando, né? A COVID-19 é dividida em 3 estágios. Um estágio inicial, que é da infiltração viral, que são sintomas brandos, sintomas simples de uma gripe comum. O paciente tem dificuldade não chega a ter tanta dificuldade para respirar, mas ele tem um desconforto torácico, febre, tosse, mal-estar, desconforto. E quando essa doença vai progredindo, vai para a fase pulmonar, que é a segunda fase, que é caracterizada por uma imagem anormal do tórax, que é quando o paciente tem uma pneumonia. Já consegue ver uma pneumonia no raio-x, mas quando o paciente faz uma tomografia, que é um exame que serve para diferenciar, para ver se é COVID-19 mesmo, ele vê uma imagem de vidro fosco, né? Que é diferente das pneumonias comunitárias normais. E essa imagem anormal evidencia as lesões teciduais causadas pela infiltração viral, que a Fabiana explicou, gente, na última semana, como que acontece essa lesão. É uma lesão do endotélio do alvéolo pulmonar mesmo, que impede
que começa a engrossar esse endotélio e impede que haja troca gasosa. Não tem como fazer hematose. Ou seja, o pulmão acaba tendo lesões que impedem a hematose, que é o principal papel do pulmão ali, que é fazer a troca gasosa. Então, o paciente tem um comprometimento respiratório importante. Ele respira, ele inspira a quantidade normal de oxigênio que um ser humano precisa, só que quando chega lá no pulmão, esse pulmão não consegue realizar essa troca gasosa. Então, ele tem uma hipoxemia, que é a diminuição da concentração de oxigênio no sangue do paciente. E essa hipoxemia, o coração identifica. Ele vê que ele está bombeando normal o sangue, mas que não está chegando oxigênio suficiente para todos os tecidos do corpo. Então, o coração nota que tem alguma coisa errada. Opa, não está tendo oxigênio suficiente para todo mundo. Vou ter que bater mais rápido, vou ter que bater mais depressa, vou ter que bater mais forte. E isso leva a um estresse cardiovascular. Ou seja, essa insuficiência respiratória comum da fase pulmonar, devido às lesões teciduais no pulmão, leva a uma hipoxemia, que é a diminuição da concentração de oxigênio no sangue desse paciente, e essa hipoxemia, consequentemente, leva a um estresse cardiovascular. O coração entra em estresse. Ele está fazendo o trabalho dele normal, mas não está funcionando porque não tem oxigênio suficiente. Então, esse estresse cardiovascular já é um acometimento cardíaco da Covid-19. O paciente com a Covid-19 em fase pulmonar, que geralmente ele precisa ser entubado, ele já demonstra um estresse cardiovascular. O coração acaba descompensando a sua função e a sua atividade por conta dessa falta de oxigênio. E esse estresse pode levar a várias outras alterações, como arritmias, alterações da pressão arterial e lesões cardíacas. Essas arritmias variam desde bradicardias a taquicardias, em alguns casos também a assistolias. Alterações da pressão arterial vão desde hipertensão a hipotensão. Foi visto os dois tipos nesses pacientes. E as lesões cardíacas são evidenciadas pelo aumento dos biomarcadores de lesão cardíaca, principalmente a troponina cardíaca 1 e o peptídeo natriurético do tipo cerebral. Aqui nessa imagem a gente consegue ver exatamente como funciona as duas circulações. Aqui é o início da circulação pulmonar no ventrículo direito. O sangue pobre em oxigênio é levado aqui pelo tronco pulmonar e pelas artérias pulmonares aos dois pulmões. No pulmão, ele faz a hematose, que é realizada pela microcirculação, né? Faz hematose e se torna rico em oxigênio e retorna pelas veias pulmonares lá para o átrio esquerdo. Começa no ventrículo direito, vai para os pulmões e termina no átrio esquerdo. Quando esse sangue vem para o ventrículo esquerdo, começa a grande circulação ou circulação sistêmica. Esse sangue é direcionado aqui pela artéria aorta para todo o corpo, porção inferior e porção superior. Realiza a microcirculação, faz a troca gasosa em todos os tecidos. E o sangue venoso, né, proveniente da respiração celular, retorna ao coração aqui no átrio direito. Agora vamos entender o ciclo cardíaco. Bom, ciclo cardíaco, como eu falei, é o conjunto de eventos no coração que começa no começo de um batimento cardíaco até o início do próximo. Esse é o ciclo cardíaco. Aqui eu coloquei de forma didática para que possa entender, mas tudo isso aqui acontece muito rápido. Não é tão pausadamente quanto eu vou falar. Isso acontece rápido. E não começa tipo, aqui é o primeiro. Aqui é a primeira fase do ciclo cardíaco, aqui é a segunda, não necessariamente. Não tem começo ou fim. Mas tá assim para vocês entenderem. Gente, os átrios começam a se encher. E quando a pressão dentro dos átrios se torna superior à pressão dentro dos ventrículos, as válvulas atrioventriculares se abrem. Para a gente entender melhor isso, o coração é uma bomba, certo? Ele funciona bombeando o sangue. Só que ele não se contrai, ele não bombeia todo ao mesmo tempo.
Se isso acontecesse, ia ter mistura de sangues com concentrações diferentes de gases, e isso não ia dar muito certo. Primeiro, a gente divide o coração em dois. Primeiro os átrios, depois os ventrículos. Os átrios se contraem. Quando eles começam a relaxar, os ventrículos se contraem. O coração bate assim. Se isso acontecesse simultaneamente, ia ter mistura de sangue, ia ter sopro cardíaco, não ia dar certo. Então, primeiro contrai os dois átrios e depois contrai os dois ventrículos. Não é simultâneo, tá? Então, quando os átrios começam a se encher de sangue, a pressão dentro deles vai aumentando, aumentando, até que se torna superior à pressão dentro dos ventrículos. E quando se torna superior, as válvulas atrioventriculares se abrem. A abertura das válvulas atrioventriculares, fazendo com que 70% do sangue presente dentro dos átrios escoe de forma passiva para os ventrículos. Ou seja, é uma fase de enchimento ventricular passivo. Mesmo que os átrios não contraiam, o ventrículo já está se enchendo, porque ele está em sístole. Depois que 70% desse sangue escoa para os ventrículos, é quando ocorre a sístole atrial. Os átrios se contraem, ejetando os 30% restantes de sangue que estavam dentro dessas câmaras. Aí tem a sístole atrial, pronto, jogou o sangue para lá. Depois que esse sangue é ejetado por completo para os ventrículos, a pressão dentro dos ventrículos se torna superior à pressão dentro dos átrios. Isso faz com que as válvulas atrioventriculares se fechem ao mesmo tempo. E quando essas válvulas atrioventriculares se fecham, elas emitem um som, que é o primeiro tum que a gente escuta lá no estetoscópio, que é a primeira bulha cardíaca. É muito importante que a gente saiba como esse som acontece, até mesmo para a nossa profissão, né, como enfermeiros. E a emissão da primeira bulha cardíaca vem com o fechamento das válvulas atrioventriculares. E quando essas válvulas se fecham, ocorre o que a gente chama de sístole ventricular isovolumétrica. O que seria isso? Quando os ventrículos começam a se contrair para ejetar esse sangue, só que ainda não há abertura das válvulas arteriais. Essas válvulas aqui ainda não se abriram, ou seja, não tem ejeção sanguínea, ou seja, não muda o volume de sangue dentro dos ventrículos. Eles estão se contraindo, estão num processo de contração de sístole, só que ainda não ejetaram sangue, porque a pressão dentro desses ventrículos ainda não venceu a pressão dentro dos grandes vasos. Então, essas válvulas não se abriram. Então, esse é chamado de sístole ventricular isovolumétrica. Quando a pressão dentro dos ventrículos, enfim, vence a pressão dentro dos grandes vasos, essas válvulas arteriais se abrem, fazendo com que esse sangue seja ejetado para os grandes vasos com pressão. E é quando acontece a sístole ventricular com ejeção sanguínea. Depois que esse sangue é ejetado, a pressão dentro desses grandes vasos se torna superior à pressão dentro dos ventrículos, e isso faz com que as válvulas arteriais se fechem, emitindo um segundo som que a gente escuta, que é o segundo tum, que é chamado de segunda bulha cardíaca. É o fechamento das duas válvulas arteriais semilunares simultaneamente. E quando essas válvulas se fecham, começa a diástole ventricular isovolumétrica e o enchimento atrial. O que é isso? Quando os ventrículos começam a relaxar, mas ainda não há enchimento ventricular. Ele está em diástole, mas ainda não se encheu de sangue. As válvulas atrioventriculares ainda não se abriram. Por isso que é chamado de diástole ventricular isovolumétrica. E nesse período, os átrios estão se enchendo de sangue. Quando a pressão dentro dos átrios supera a pressão dentro dos ventrículos que acabaram de relaxar, as válvulas atrioventriculares se abrem novamente e 70% desse sangue começa a escoar de forma passiva, recomeçando todo o ciclo cardíaco. Escoa de forma passiva, depois 30% desse sangue que ficou lá no átrio é ejetado de novo pela sístole atrial e assim por diante. Esse é o ciclo cardíaco. E qual seria, então, a relação da terceira fase do Covid-19, que é a fase de hiperinflamação, com o nosso sistema cardiovascular? Vamos relembrar um pouquinho.
Essa fase de hiperinflamação, ela é caracterizada pela amplificação da resposta inflamatória do hospedeiro. Ou seja, ainda que haja diminuição da carga viral, o sistema imunológico do hospedeiro continua amplificando a sua resposta, continua enviando várias classes de citocinas para o sistema circulatório, continua secretando vários mediadores inflamatórios e continua inflamando literalmente o corpo todo desse hospedeiro, mesmo que a carga viral diminua. Isso foi visto, nesses pacientes lá de Wuhan, que esse artigo abordou. E quando há essa amplificação da resposta inflamatória, resulta em uma hiperinflamação sistêmica com alto potencial de lesar órgãos distantes, inclusive o coração. Ou seja, o corpo literalmente enlouquece e começa a fazer uma inflamação muito grande, talvez até desnecessária, já que em alguns casos houve diminuição da carga viral, mas a resposta continua a se amplificar. E essa hiperinflamação acaba lesionando vários outros sistemas. Vocês vão ver nos próximos encontros que lesiona o sistema urinário, que lesiona o sistema digestório e também lesiona o sistema cardiovascular. E essa fase de hiperinflamação também se correlaciona com a linfocitopenia progressiva. Gente, linfocitopenia é a diminuição do número de linfócitos no sangue do paciente. Porque a gente foi constatado que o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, ele tem uma grande relação com as células pulmonares, ele usa as células pulmonares para se proliferar e depois mata essas células, mas ele também tem uma grande relação com os linfócitos, principalmente os linfócitos TCD4+. Ou seja, os linfócitos também funcionam como uma porta de entrada para o coronavírus no organismo. Eles acabam usando dos linfócitos para se proliferar e depois matam esses linfócitos. Então, o que a gente vê é uma queda do número desses linfócitos no organismo do paciente. Isso já é visto lá na primeira fase, na fase inicial da infiltração viral, porque ele se infiltra tanto pelas células pulmonares quanto pelos linfócitos. Então, nessa fase de hiperinflamação, ela se correlaciona com essa linfocitopenia progressiva e torna o caso ainda mais grave, porque são vários mediadores inflamatórios ao mesmo tempo atuando no corpo desse paciente. E os linfócitos, que são umas células de defesa muito importantes para o combate direto ao vírus, estão em menor número. Ou seja, o paciente literalmente está prejudicado. Essa hipercitocinemia, que é o aumento das citocinas inflamatórias no organismo, leva a uma elevação dos biomarcadores de lesão cardíaca. Ou seja, nesse artigo, nessa pesquisa científica, foi identificado que os pacientes que evoluíram para a terceira fase do Covid-19, que evoluíram para a hiperinflamação, tiveram também a elevação de biomarcadores de lesão cardíaca, principalmente a troponina cardíaca 1 e o peptídeo natriurético do tipo cerebral. Ou seja, a elevação desses biomarcadores constatam ainda mais que o coração é lesado nessa doença. A Covid-19 não afeta só os pulmões, ela afeta o coração também, principalmente na fase mais grave. E, gente, a maioria desses pacientes que progrediram para essa terceira fase de hiperinflamação e para a elevação de biomarcadores de lesão cardíaca, infelizmente foram a óbito. Dificilmente tiveram pacientes que sobreviveram a essa fase, que é uma fase realmente muito grave e de muito difícil controle pelo nosso sistema de saúde, porque a gente ainda não sabe como tratar. E essa elevação de biomarcadores de lesão cardíaca acaba levando a miocardite, arritmias cardíacas e a síndromes coronarianas agudas, inclusive o infarto agudo do miocárdio. Como eu falei no outro slide, essa miocardite ainda não tem evidência de infiltração viral, ou seja, há evidência apenas de infiltração inflamatória de linfócitos, de macrófagos e de outras células inflamatórias, ou seja, não é ocasionado diretamente pelo vírus essa miocardite. O vírus não foi lá no coração e começou a fazer lesão. Essa miocardite é oriunda dessa hiperinflamação, é um sintoma secundário a essa hiperinflamação sistêmica, que acaba atingindo o coração, o miocárdio, e tem morte de tecido, tem morte de cardiomiócitos, tem necrose nesse coração e o paciente acaba indo a óbito mesmo.
arritmias cardíacas que vão variar desde, como eu falei, a bradicardias, taquicardias e assistolias. Foi evidenciado que um paciente com hipercitocinemia, com elevação de biomarcadores de lesão cardíaca, também demonstrou vários... como é que se fala? Deixa eu ver aqui a palavra. Várias anormalidades eletrocardiográficas. Peraí, lá. Várias anormalidades eletrocardiográficas foram visualizadas nesses pacientes. Ou seja, além dessa hiperinflamação sistêmica, que já lesa vários outros órgãos, inclusive os rins, por exemplo, tiveram pacientes que tiveram falência renal, tiveram que fazer hemodiálise. Além dessa hipercitocinemia, elevação de biomarcadores de lesão cardíaca, muitos pacientes tiveram anormalidades eletrocardiográficas no eletrocardiograma. Diferenças da atividade elétrica cardíaca mesmo, levando a vários tipos de arritmias. E alguns pacientes que a gente não sabe a incidência, exatamente, o artigo não fala claramente sobre a incidência, porque não foi possível averiguar ainda, evoluíram para síndromes coronarianas agudas, inclusive o infarto agudo do miocárdio, que a gente vai entender agora. Gente, o coração, como todo tecido do nosso corpo, também precisa ser irrigado. E essa irrigação é feita pelas artérias coronárias, direita e esquerda, que se originam lá da artéria aorta, aqui, ó. Elas originam aqui da artéria aorta e são responsáveis por irrigar o tecido cardíaco, levar oxigênio e nutrientes para esse tecido. Aqui nessa imagem a gente consegue ver que elas se originam aqui, ó, do comecinho da artéria aorta, como eu mostrei lá na outra imagem para vocês, dos dois ossos coronários. E essa aqui é a coronária direita, ela irriga aqui essa porção do coração e emite vários outros ramos, e aqui a coronária esquerda, que também emite alguns ramos. Porém, ainda que emita ramos, essas artérias são terminais. Vocês vão entender também no outro slide o que são artérias terminais. A artéria coronária direita irriga o átrio direito, o ventrículo direito, a parede posterior do coração e uma pequena porção do septo interventricular. E a artéria coronária esquerda irriga o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, a parede anterior do coração e a maior parte do septo interventricular. Aqui, como eu falei, igual a outra imagem, são os ossos coronários, que é onde começam as artérias coronárias. Quando o sangue é ejetado lá para a artéria aorta, ele já garante a quantidade de sangue suficiente para que o coração continue batendo, né? O coração também precisa ser irrigado. Então, é por essas duas artérias. Mas por que o infarto acontece? Vamos ver esse slide aqui primeiro para entender. Por que o infarto acontece no coração? Porque as coronárias são artérias terminais, como eu falei. Ou seja, artérias terminais são artérias que não sofrem anastomoses com outras artérias adjacentes. O que são anastomoses? É quando as artérias emitem ramificações e se conectam entre si. Por exemplo, se as artérias coronárias, as duas, direita e esquerda, tivessem uma artéria em comum que ligasse uma à outra, haveria uma circulação colateral, ou seja, em caso de obstrução de alguma coronária, aquela parte do coração irrigada por ela não seria afetada, porque ia ter a circulação colateral. Mas não é o caso, as artérias coronárias são artérias terminais, não sofrem anastomose com artérias adjacentes, então em caso de obstrução não há nenhum tipo de circulação colateral, causando assim a isquemia do tecido cardíaco. Aquela porção do tecido cardíaco vai morrer, porque não tem suprimento sanguíneo. Aqui nessa imagem dá para a gente ver. Nesse caso, tem uma obstrução dessa coronária aqui, por exemplo, por um trombo de ateroma, né? É uma camada de gordura que tampa essa artéria. Muito comum em pessoas com colesterol alto. É uma placa de colesterol mesmo, que acaba tamponando essa artéria, impedindo que o fluxo siga para a porção que é irrigada por ela. E o que acontece? Esse tecido cardíaco se lesiona por conta da interrupção desse fluxo sanguíneo e acaba tendo isquemia desse órgão, que a gente chama de infarto.
O infarto é quando não há suprimento sanguíneo, não há fluxo sanguíneo mais naquela área, ou seja, não há nutrição nem por oxigênio nem pelos nutrientes, causando lesões nesse tecido cardíaco, várias áreas de necrose e morte celular. Isso é o infarto agudo do miocárdio, tá, gente? E qual a relação desse infarto agudo do miocárdio com o Covid-19? Então, como eu falei, síndromes coronarianas agudas e o infarto agudo do miocárdio podem ocorrer em pacientes com a Covid-19, mas a incidência ainda não é clara, não conseguem dizer quantos pacientes evoluíram para o infarto agudo do miocárdio, mas são conhecidos alguns fatores predisponentes relacionados à inflamação, ou seja, mais uma vez a hiperinflamação entrando aí como um fator prognóstico para a Covid-19. Essa hiperinflamação pode fazer com que um paciente, por exemplo, que já é hipertenso, que tem colesterol alto, que é tabagista, que tem vários fatores de risco, como a diabetes também, que provavelmente já tem algum tipo de síndrome coronariana aguda, já tem algum tipo de placa de ateroma lá nas coronárias, depois dessa inflamação sistêmica, acaba inflamando aquela placa e formando um trombo, por exemplo, um coágulo sanguíneo mesmo, que interrompe esse fluxo sanguíneo, fazendo com que aconteça o infarto agudo do miocárdio no paciente com o novo coronavírus. Já falei sobre as artérias terminais, elas não existem apenas no coração, tá? O coração não é o único órgão que infarta, isso acontece também no encéfalo, na retina, nos rins, no fígado e no baço e em alguns outros órgãos também, tá? Agora, em resumo, vamos ver qual é a real relação desse sistema cardiovascular com a Covid-19. A lesão cardíaca pode resultar por mecanismos diretos ou mecanismos indiretos. O mecanismo direto envolve a infiltração viral no tecido do miocárdio, resultando em morte e inflamação dos cardiomiócitos. Porém, ainda não existem comprovações dessa infiltração, ou seja, é uma teoria, isso pode acontecer, porque, por exemplo, eles evidenciaram que no primeiro coronavírus, lá de 2002, o SARS-CoV-1, que teve lá na China, houve infiltração viral, houve infiltração no tecido cardíaco. O vírus entrou no tecido cardíaco e fez lesão. Mas nesse novo coronavírus ainda não tem comprovação disso, mas é uma grande teoria. E também pode resultar por mecanismos indiretos, que incluem o estresse cardíaco devido à insuficiência respiratória e à hipoxemia, ou seja, lá na segunda fase, na fase pulmonar, quando o paciente tem menos alvéolos pulmonares funcionais, ele começa a saturar menos oxigênio no sangue, evolui para essa hipoxemia e o coração, tentando reverter essa hipoxemia, batendo mais rápido, batendo mais forte, entra em estresse cardiovascular. E essa inflamação cardíaca secundária, a hiperinflamação sistêmica grave, também é um mecanismo indireto de lesão cardíaca, ou seja, o paciente que entra em hiperinflamação sistêmica grave acaba envolvendo o coração nessa problemática toda. Biomarcadores de lesão cardíaca, como eu falei, troponina cardíaca 1 e o peptídeo natriurético do tipo cerebral, arritmias, infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca são manifestações de lesão no miocárdio. Ou seja, o paciente que tem esse tipo de problema, geralmente ele já está internado numa UTI, está entubado, está em estado grave, em fase, digamos que terminal, ele tem essas manifestações porque o seu miocárdio está lesado. Ou seja, é notória o envolvimento cardíaco na Covid-19, ou seja, não é uma doença simplesmente respiratória, não é uma doença que acomete somente os pulmões. Os pulmões são o alvo inicial da Covid-19, isso é nítido. Começa ali a inflamação e a infecção, só que isso vai se disseminando por todo o corpo. E o sistema cardiovascular sofre demais com a Covid-19, ou seja, a gente consegue afirmar que os pacientes que são cardiopatas, que já têm algum tipo de problema cardíaco de base, são pacientes de alto risco para a Covid-19. Conclusão do artigo
A linfocitopenia, a hiperinflamação e o envolvimento cardíaco são características importantes da COVID-19 e têm um alto valor prognóstico. Mas os vínculos mecanicistas entre esses fenômenos ainda são mal definidos, ou seja, não se sabe exatamente como acontece a miocardite, como acontece o infarto agudo do miocárdio, como acontecem as arritmias, são teorias. Devido a isso tudo que eu expliquei. Só que sabe que acontece, ou seja, são características super importantes da doença e que têm um alto valor prognóstico. Uma coisa que também estava no artigo, eu não coloquei aqui no slide, porque eu não tenho tanta segurança para falar, porque eu ainda não tive fisiologia, é sobre o papel especulado da ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2 e angiotensina 1,7. A gente sabe que essa ECA2 é super importante na regulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é super importante na regulação da pressão arterial, por exemplo. Alguns estudos viram que essa ECA2 ela é expressa no tecido cardíaco, assim como em outros tecidos de outros sistemas do corpo, incluindo os rins, por exemplo. E viram também que essa ECA2 é uma porta de entrada para o novo coronavírus no organismo. Ou seja, assim como as células pulmonares são e os linfócitos são, a ECA2 também é uma porta de entrada para o coronavírus no organismo. Ele também usa a ECA2 para se proliferar e depois mata ela. Ou seja, observaram no primeiro coronavírus que a diminuição da expressão da ECA2 nos tecidos do corpo levou a uma gravidade maior dessa doença. Só que ainda não comprovaram nesse novo coronavírus, no SARS-CoV-2, que realmente há essa relação da ECA2 com a disfunção cardíaca que acontece no Covid-19. Mas é uma especulação de que esteja envolvido com essa ECA2, que é uma enzima que também controla a função cardíaca. Então, com a diminuição da sua expressão por conta da entrada de vírus por ela, teria uma disfunção cardíaca, entende? Por conta da falta da ECA2. Mas isso é uma coisa especulada, é uma teoria ainda, que ainda está sendo analisada por estudos, por isso que eu não coloquei aqui no slide, mas é bem importante a gente saber. Enfim, é isso. Acho que foi. Oi, acho que você pode tirar descompartilhar a tela. Vai ficar mais fácil para a gente poder debater aqui. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Está compartilhado ainda só o modo de... Não está no modo de apresentação. Ah, tá. Stop share. Isso. Bom, eu acho que depois de tudo que a Rafaela falou, obrigada, Rafaela, né? Foi muito boa a sua explanação. Acho que eu vou até abolir a minha participação aí de dar coração. Né? Porque tem mais coisa para a gente falar, né? Mas com isso a gente pode ver que o coração praticamente ele está interligado com o corpo inteiro, né? Então tudo está relacionado com essas circulações aí que a Rafaela colocou, com a pequena e com a grande circulação. Pequena e grande circulação, e com isso a gente vê a integração dele com o corpo inteiro. Eu vou compartilhar também aqui um slide que eu queria falar. Antes de eu compartilhar, não sei se vocês vão lembrar, né, quem ainda não viu o coração, vou só explicar a parte do pericárdio, né? Imagina vocês o coração dentro de uma bexiga. Essas bexigas que a gente usa em festa, né? Então, o coração é uma bola ali dentro dessa bexiga. Como normalmente o coração está envolvido. E aí essa bexiga tem a parte de fora, tem a parte de dentro. Imagina a bola envolta por essa bexiga. A bexiga é o pericárdio, a bola é o coração. Então, essa bexiga, pela parte interna, como ela mostrou, né, tem essas duas lâminas. Por que eu estou falando isso? Porque a lâmina visceral, ou seja, a lâmina de dentro dessa bexiga, que está colada direto com o coração, quando vocês escutarem a palavra visceral, lembra víscera. Ou seja, visceral, lâmina visceral do pericárdio, lâmina que está colada ao coração, de víscera. Tudo em anatomia, a gente tenta ver a semântica, né? É muito importante para a gente entender a relação que tem com outras estruturas, para a gente tentar não decorar e entender.
Então, essa lâmina colada, né, ela também é chamada de epicárdio, como ela falou. E eu não sei se vocês lembram, mas na imagem que ela mostrou, tinha uma certa quantidade de gordura, uma parte amarelinha, que estava envolvendo ali aquele epicárdio. Né? Tanto que a gordura até estava tampando um pouquinho os vasos sanguíneos que estavam passando por ali, as artérias e veias, né? As coronárias, na verdade. Uhum. E tanto no epicárdio, nessa parte, né, de dentro do coração, principalmente na face externo-costal, o nome fala, né, externo-costal, externo próximo ao externo, que é esse osso que a gente vai ter aqui, que vai juntar com as costelas, vocês ainda não viram, né? E quando escutar costal, vem de costela, então face externo-costal, que é a face anterior do coração, ligada diretamente ao externo e às costelas, a gente tem essa gordura e pré-pericárdica também, ou seja, o pericárdio que envolve o coração, exteriormente a ele, a gente também encontra essa gordura, tanto que é chamada de gordura pré-pericárdica. E parece que essa gordura, né, a gordura pré-pericárdica e a gordura epicárdica, tem expressão dessa ECA2 aí que a Rafaela falou. Né? Então, quando a gente fala de infecção direta pelo COVID, que pode afetar ou não o coração, se porventura o coração for afetado diretamente, a gente ter aí uma redução dos cardiomiócitos, vai se dar diretamente pela ligação do vírus a essa ECA2 presente nessas gorduras, tanto na pré-pericárdica, que está fora do balão, quanto na epicárdica, que está diretamente ligada ao órgão. E quando o vírus se junta a essa ECA2, na verdade a ECA2 ela é um receptor, né, com grupamento amino terminal, que tem uma exteriorização que tem afinidade por uma parte do vírus, que é uma proteína spike do vírus, uma proteína S, que se liga diretamente nesse receptor externo da ECA2. E uma vez se ligando a esse receptor, o vírus ele tem porta de entrada para o tecido. Ou seja, o vírus liga a ECA2, entra no tecido, ele vai se reproduzir dentro desse tecido, vai liberar o seu material genético dentro desse tecido e automaticamente ele destrói esse tecido. Né? E se vocês perceberem, quando ele se liga a essa ECA2, a ECA2 ela também sai da superfície celular. Então, ela vai também, por isso que ela é perdida. Já foi visto em alguns experimentos que ratos nocaute, o que é um rato nocaute? É um rato modificado geneticamente, né? Ratos nocaute para ECA2, é modificado geneticamente para não ter esse receptor proteico, esse peptídeo, né? E quando ele não tem, ele exibe uma hipertrofia ventricular esquerda bastante característica e também miocardite. Ou seja, ela parece ser protetora não só ao coração, mas também a outros órgãos. E aí, para e pensa, o vírus se liga nela, ele vai interiorizar, vai diminuir esse receptor na superfície celular. Então, isso pode ser também uma das justificativas para a gente ter um prejuízo maior desse coração. Aí vocês podem se perguntar, mas se bloquear essa ECA2 também vai ter benefício, vai ter malefício? A gente não sabe ainda. Né? O que a gente está vendo, como ela mostrou, e eu vou mostrar esse slide para vocês, essa ECA2 ela faz parte de um sistema muito importante que a gente tem no nosso corpo, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Né? Que é um dispositivo que a gente tem, não vou falar disso agora, vocês vão ver isso em farmacologia, mas enfim, eu falo um pouquinho sobre esse sistema, né? Que é um dispositivo orgânico que a gente tem que, a partir do momento que a gente tem uma redução do fluxo sanguíneo no rim, a gente ativa esse sistema. Para quê? Para ser uma resposta imediata para a gente aumentar a pressão e salvar o indivíduo de um determinado cometimento, seja de uma hemorragia grave, de um trombo, por exemplo, que possa ocorrer na artéria renal, que você vai ter diminuição da pressão, diminuição do fluxo renal, você ativa esse sistema para tentar aumentar a pressão. Só que alguns indivíduos têm esse sistema desregulado. E, tendo esse sistema desregulado, você tem aí toda uma alteração pressórica no paciente. Então, se ele desregulou, porque o produto final, eu vou compartilhar agora aqui para vocês a tela. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Está aparecendo aí?
Uhum. Tá? Tá em modo apresentação? Uhum. Beleza. Então, assim, esse sistema renina-angiotensina, né, que eu não vou explicar cada uma das fases, mas ele aumenta a pressão, por quê? Porque o produto final dele praticamente vai ser a angiotensina 2, que retém sódio dentro do vaso sanguíneo. E se o sódio tá, um dos principais papéis dela é esse, né, reter sódio dentro do vaso. Se tem sódio dentro do vaso, eu vou atrair, consequentemente, a água e eu elevo a pressão do paciente. Só que tem um receptor da angiotensina 2, que é esse receptor AT1 da angiotensina 2, que é vinculado, né, ele está relacionado com o aumento de vasoconstricção, com o aumento de inflamação do endotélio, né? Então tem toda uma característica, ele é inflamatório, ele é fibrótico, ele é vasoconstrictor, isso aí vai destruindo o vaso. Em contrapartida, esse receptor angiotensina 1,7, ele tem papel exatamente antagônico a esse receptor AT1 da angiotensina 2. Né? Então, ele vai ser anti-inflamatório, antifibrótico, ele vai promover um maior relaxamento do vaso, com maior liberação de óxido nítrico, e com isso você tem um favorecimento, seria um favorecimento, por exemplo, num processo inflamatório. E esse receptor da angiotensina 1,7, ele basicamente vem a partir da ECA2, que é o principal alvo do SARS-CoV-2, é o principal alvo do vírus. Então, se o vírus se liga nele e eu corto essa produção de angiotensina 1,7, eu vou favorecer o mecanismo lá vindo da ECA, principalmente com a produção da angiotensina 2. Por isso que alguns trabalhos hoje estudam, a grande maioria dos pacientes que internam, né, vocês estão acompanhando, paciente idoso é um paciente de risco, por quê? Porque normalmente ele já toma antihipertensivo, ele pode ser diabético, ele pode ser obeso, né? E os antihipertensivos, a grande maioria deles, né, eles podem ser inibidores, são inibidores desse sistema aqui. Por que eu falo a grande maioria? Porque alguns são diuréticos, né, não vão interferir diretamente no sistema renina. Mas alguns medicamentos à base de inibidores da ECA, inibidores da angiotensina 2, né, principalmente do receptor AT1. Então, você tem um desbalanço aqui, você tem uma menor produção da angiotensina 2 com esses inibidores. E aí, parece que pacientes que estão em uso de inibidores, aí está em estudo, ainda não se sabe, que fazem uso de inibidores da ECA, principalmente, favorecem a produção, o aumento da ECA2. E com isso você tem um aumento de angiotensina 1,7. Mas associado a isso, você não vai ter aumento só da angiotensina 1,7. Se você aumenta a ECA2, você também aumenta a porta de entrada do vírus. E aí você tem os dois desfavorecimentos, um desfavorecimento e um favorecimento. Então, não se sabe ainda se esses medicamentos, esses antihipertensivos, eles mexem diretamente no grau de infecção que o paciente vem a ter. Isso aí está em estudo, não se sabe, né? Está sendo analisado para ver que conclusão que isso pode chegar. O que a gente sabe até agora é que essa infecção direta ela pode acontecer por conta da presença dessa ECA2 nessa gordura, né, epicárdica e pré-pericárdica. E o paciente, isso aí vai depender, até vou trazer agora para o meu lado, né, porque eu estava lendo algumas coisas, dependendo da alimentação que ele tenha, né, você tem um bloqueio aí do sistema imune adaptativo. A gente tem dois sistemas imunes, né, no nosso corpo. A gente tem o inato e tem o adaptativo. Então, uma alimentação rica em gordura saturada, né, uma alimentação tipicamente ocidental, que é a nossa, por exemplo, a nossa alimentação americana, né, faz com que haja uma hiperativação do sistema imune inato e um bloqueio do sistema imune adaptativo. O que é isso? Quando eu tenho uma hiperativação do sistema imune inato, eu ativo aí a atração de macrófago e neutrófilo, eu ativo o processo inflamatório. E quando eu tenho uma inativação do sistema imune adaptativo, eu vou bloquear praticamente aí a visão, né, a relação dos linfócitos T e B. Né? Se eu tenho uma redução de linfócito T, eu tenho uma menor memória do hospedeiro para aquele vírus, então isso vai dificultar o próprio combate. E se eu tenho o combate à infecção, se eu tenho uma diminuição de linfócito B, eu posso ter aí uma imunodepressão nesse paciente. Então, ele vai ser mais suscetível
né, a reagir mal àquela infecção. Ele não vai ter meios de defesa, você tem uma queda de linfócito B, ele não vai ter meio de defesa para combater a infecção àquele determinado vírus. Né? Então, você tem um desbalanço aí no sistema imunológico e, com isso, você pode potencializar os efeitos advindos aí da infecção pelo vírus, que cada vez mais está se mostrando uma infecção sistêmica, né, que você consegue alcançar por ele. Né? Então, era isso que eu tinha para acrescentar, né, que a Rafaela falou da aula que ela deu aí de coração, né, e mostrar um pouquinho a relação que tem do próprio ciclo cardíaco, né, a relação que tem muito importante do coração com o pulmão, porque esse receptor, a ECA2, está expresso em vários tecidos. Coração, no rim, no pulmão, nos vasos sanguíneos, né, no endotélio, no capilares sanguíneos. Então, imagina a presença desse receptor no capilar. Por isso que praticamente o alvéolo pulmonar do paciente lá com sintomas respiratórios, ele é detonado, né, porque o vírus vai se ligar nessa ECA2, vai detonar o alvéolo e com isso você tem todo um prejuízo, ali, uma fibrose pulmonar bastante característica por prejuízo da função aí de troca gasosa que o alvéolo vai desenvolver. E se eu tenho uma menor troca gasosa, eu tenho, obviamente, um maior trabalho cardíaco. Ela mostrou a relação do coração com o pulmão. Eles estão diretamente relacionados com aquela pequena circulação, como a gente viu. Então, são praticamente coladinhos um com o outro, assim como os outros sistemas também. Mas coração e pulmão, normalmente a infecção, quando tem, você sempre ouvem falar o quê? Cardiorrespiratória. Né? Então, tá lá. Respiração, pulmão, que é o principal órgão responsável, e cardíaco, que está ligado também. Então, tem essas complicações, né, que a gente vai encontrar nesses pacientes. E agora eu quero que vocês coloquem uma coisa, tirem dúvidas, fala se a Rafaela quiser complementar. E vocês estão muito caladinhos hoje aqui, que eu não estou vendo nada pelo chat. Não tem dúvida, não é possível que tenha ficado tudo claro. Não é possível. Só não me deixem falando sozinha, por favor, que eu detesto. É muito ruim não ter interação. Ninguém vai falar nada? Não, gente. Vocês não têm dúvida? Então, eu vou falar mais alguma coisinha aqui que eu tenho observado, que eu estava conversando com as meninas até antes da grande maioria entrar. Né? Também vou trazer para o meu lado, né? Para o lado da nutrição. Não sei se vocês perceberam que o comportamento da infecção por esse vírus, ele está bastante diferente entre os continentes. Né? A Ásia respondeu de uma forma, a Europa respondeu de uma forma bastante parecida com a da Ásia, enquanto a América está respondendo de uma forma completamente diferente. Né? Normalmente, a Europa e a Ásia, a gente viu a infecção pelo vírus, acometimento principalmente respiratório, e aqui a gente vê acometimento de outros sistemas vinculados. Né? Isso eu não sei, é uma teoria minha, né? Mas isso pode estar muito relacionado com o tipo de alimentação que cada um tem e com o tipo de população presente em cada uma dessas áreas. Por exemplo, na Europa, a gente vê uma população predominantemente idosa, né? Uma população fumante, mas também uma população que tem o hábito de beber vinho com frequência. Né? Eles têm uma ingestão boa de vinho. E o vinho, se vocês devem saber, né? Ele tem alguns componentes. O vinho, na verdade, a uva, né? Ela tem um componente muito importante, presente principalmente na casca, que é o resveratrol. Ele é um potente antioxidante natural que a gente tem para combater o estresse oxidativo. E a gente viu que o paciente aí com Covid, ele é um paciente inflamado e que tem, né, um estresse oxidativo presente. E talvez por isso, né, o acometimento do vírus nesses pacientes lá na Europa tenha ficado restrito só ao pulmão, eu não sei, por conta da boa ingestão que eles têm de vinho, né, presente na população, que a gente praticamente não tem esse hábito aqui no Brasil, e um hábito muito pouco na América, né, que teve se alastrou mais, né, de uma forma mais preeminente aí, essa infecção por outros órgãos que chamou a nossa atenção. Né? Então, eu acho que assim, a alimentação
né? Isso não só para o Covid, mas para qualquer outra doença, ela é fundamental para a gente aumentar a nossa imunidade, né? Para qualquer tipo de doença que venha a ter, né? Qualquer tipo de infecção que a gente está sujeito a ter ao longo da vida. Né? Então, um ponto importante que a gente também tem que levar em consideração. Então, comer bem tem que ser um hábito normal para a vida inteira. Não é alguma coisa que seja aguda. Aguda é instantânea, né? Crônica é para a vida. E uma alimentação equilibrada, né? Um estilo de vida saudável, né? Que a gente vem a ter, isso favorece aí até o nosso próprio organismo no combate a uma infecção que possa surgir de repente, por exemplo, como esse vírus aí que afetou a nossa vida de uma hora para outra. Né? Bom, vocês não querem falar nada mesmo? A Rafaela botou, mandem dúvidas aqui. Bom, então se ninguém quer falar nada, tá todo mundo mudo. Não precisa nem falar por aqui, é só botar pelo chat, não tem problema. Então, acho que a gente pode encerrar o nosso encontro e na semana que vem a gente vai falar um pouquinho do sistema urinário relacionado aí a essa infecção pelo Covid, aí vai entrar um pouco mais do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, que está diretamente vinculado com essa produção da ECA2. E hoje fica o convite para quem puder, estiver disponível às 2h30, para entrar com esse mesmo ID aí, entrar na sala para na discussão da medicina de saúde do homem. E na próxima semana, não, e amanhã para falar de vinho, para aula de vinho, né, que vai ter com o mesmo ID, só que amanhã são às 18 horas, hoje são às 14h30. E a gente fica com o nosso encontro marcado para a semana que vem, no mesmo horário, às 9 horas. O link da sala sempre vai ser esse daí que vocês receberam, mas terça ou quarta eu sempre vou mandar para vocês para relembrar, tá? Da atividade que a gente tem na quinta-feira, porque pode, uma semana, muita coisa pode acontecer e a gente acabar esquecendo. Né? Ainda mais em casa, que várias coisas surgem para a gente fazer ao mesmo tempo. Tá bem? Então a gente se encontra ou hoje à tarde, ou amanhã, ou até semana que vem. Tá bom? Obrigada aí pela presença de vocês e podem divulgar para mais gente quem queira participar, não tem problema não. Tá? Então, beijos e até mais tarde ou semana que vem. Obrigada, Rafaela. Foi ótimo. Obrigada. Tchau. Tchau.